Valu Fernandes. Vamos falar agora da atualização de 3 jogadores que nós demos a informação aqui, que são Caio Jorge, Matheus Henrique e o zagueiro Mina. A torcida do Cruzeiro está te aguardando. Tá, vamos lá, HG. Começar pelo Yerry Mina. A situação com o Yerry Mina ainda estava um pouco complicada, porque o Yerry Mina, a cada momento ele diz uma coisa, como eu já trouxe aqui anteriormente, à diretoria do Cruzeiro. A promessa é, se ele voltar ao Brasil, o Cruzeiro terá preferência do jogador para um retorno. Mas até aqui não existe nenhuma definição do Yerry Mina. Ele fala ainda em ficar na Europa. O Yerry Mina fala que a ideia dele é permanecer na Europa. O ponto é, não tem nenhum tipo de proposta até aqui apresentada pelo jogador que tenha o agradado. Então o Cruzeiro ainda está confiante sobre a possibilidade de trazer o Yerry Mina para cá. Mas ainda assim é uma situação complicada. O próprio Yerry Mina é quem tem esfriado as conversas. Mas o Cruzeiro não desistiu da contratação do jogador. A segunda situação do Matheus Henrique. O Cruzeiro não é o único interessado, mas já fez uma reunião com o staff do jogador para tentar entender o que acontece e qual é a necessidade para tirá-lo do Sassuolo. O ponto é, Sassuolo caiu para a segunda divisão do campeonato italiano, segue sem um diretor esportivo. O Cruzeiro está conversando nesse momento com o staff do Matheus Henrique, já se colocou à disposição, disse o que tem interesse em pagar pelo jogador e, caso seja necessário, fará um investimento pela contratação em definitivo do Matheus Henrique. O Matheus Henrique, além do Cruzeiro, o Atlético fez consulta, o Grêmio fez consulta e o São Paulo também fez consulta. O Cruzeiro e o São Paulo são os times que, nesse momento, mais demonstraram interesse na contratação do jogador e têm mantido conversas com o staff do atleta, que é o empresário Fábio Melo. E, para finalizar, a situação do Caio Jorge. O Cruzeiro tenta chegar a um acordo com a Juventus pela contratação do Caio Jorge. O Cruzeiro ofereceu cerca de 4 milhões de euros pela aquisição de um percentual dos direitos econômicos do atacante de 22 anos. A Juventus tinha recusado uma oferta do Palmeiras de 8 milhões de euros em janeiro desse ano. 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, para ser mais específico. E o Cruzeiro tenta pagar metade do que o Palmeiras ofereceu no início do ano. Já existe um acerto entre Cruzeiro e Caio Jorge. O entrave tem sido a Juventus, porque a Juventus quer um valor um pouco maior pela liberação do Caio Jorge. Embora ele não tenha se firmado lá na Itália, seja pela Juventus, seja pelo Frosinone, que é o time que ele defendeu por empréstimo na última temporada europeia, a Juventus entende que pode receber um valor um pouco maior, já que é um atleta promissor e tem apenas 22 anos. Então o Cruzeiro está negociando isso, tentando pagar algo próximo de 4 milhões de euros, que dá mais ou menos 22 milhões de reais. Agora você deu a informação, agora eu quero a opinião. Você acha que os 3 vêm? Acho. Acho mesmo. Assim, é que não são negociações fáceis. E aí o torcedor do Cruzeiro precisa entender o que está acontecendo. A gestão anterior, ela adotou uma política diferente da atual. A gestão atual, ela está buscando jogadores mais renomados. Então são negociações bem mais difíceis, negociações mais complexas. É difícil ir lá na Juventus buscar o Caio Jorge. É difícil no Sassuolo ganhar uma concorrência com 3 clubes que todos disputam a Libertadores e buscar o Matheus Henrique. É difícil ir lá na Itália e buscar o Mina, depois de uma boa temporada pelo Cagliari da Itália. Então, tudo que o Cruzeiro tem feito nesse momento é tentar buscar jogadores que são renomados, jogadores mais difíceis de trazer para o elenco. Então, eu entendo que o Cruzeiro pode sim trazer esses 3 atletas, mas que a situação vai demorar ainda um pouco. O torcedor não vai achar que vai acontecer. Demorar um pouco seria quanto tempo? Eu acho que até lá para o início da janela. Sabe por quê? Porque todos eles têm questões da Europa ainda. E a janela na Europa, ela começa a ficar mais forte, mais quente, a partir de julho. E os clubes tiram esse mês quase de férias. Exceto que seja um jogador extra classe, aí eles definem rapidamente. Agora, os jogadores que não são extra classe, e é claro, esses caras não estão sendo cogitados no Brasil justamente por não serem extra classe. Jogadores como esses, eu acho que eles demoram um pouquinho mais para negociar, para acertar futuro e tal. Então, eu acho que isso vai demorar até se estender até o início de julho. O valor, deixa eu só perguntar o valor, Eltinho, porque é o seguinte, fica muito claro que há um planejamento por trás das contratações, porque você tem o Cássio, daí você tem o Mina, aí o Matheus Henrique, o Matheus Pereira, que já está aí, falando da espinha dorsal, e o Caio Jorge. Tem um planejamento. E o Thiago acha
que vem, embora esse vai lá, vem cá do Mina. Já é para mudar consideravelmente o patamar, né? Fora os outros nomes, né, HG, que a gente não sabe, assim, que... Posso te perguntar dois? Você gostaria de ver, de assistir ao Cruzeiro com John e Dudu? Ele mesmo, Dudu, Palmeiras? Cara, com o Dudu, sim. O John é um jovem com muito potencial, mas que no próprio Palmeiras ainda requer mais espaço, né? O Dudu, um jogador que dispensa comentários, né? Multicampeão, inclusive formado aqui pelo Cruzeiro, vendido a preço de banana para a Europa. Mas assim, eu acho que dentro do que o Thiago falou, é isso mesmo. Se você pensar que daqui a um mês ainda, dia 4 de julho, a janela ainda não vai ter se abrido, então faz parte, né, jogadores. O que eu penso é o seguinte, e aí eu tenho uma certeza, mesmo sem ter a informação, que o Cruzeiro precisa de ter um leque de outras opções também, para não ficar preso somente a essas opções em termos de volante, de camisa 9 e também de zagueiro. Inclusive, camisa 9, eu volto a repetir mais uma vez, eu acho que o Cruzeiro precisa de ir ao mercado e buscar não somente um, mas 2 centroavantes para jogarem ali no comando de ataque do Cruzeiro. Eu acho que virão 2. É só isso meu comentário. Já 2 centroavantes? Eu acho que virão 2. Quem seria o outro? Aliás, quais seriam eles? Já falou no Caio Jorge, no Gabigol e no Arthur Cabral. Que eu me lembro, assim, de cabeça. Os 3 já porque eu citei Dudu e John, porque é o seguinte, uma coisa, Garcês, é você sair para fazer uma proposta, sondar e etc. Outra coisa, por exemplo, você tem seus sonhos. Né? Você, Garcês, tem seus sonhos. Tem gente no Cruzeiro que tem o sonho de buscar o John e o Dudu. Agora, se vai conseguir, eu não sei. Portanto, isso não é uma informação de que o Cruzeiro sondou, mandou proposta. Tal. Tem uma pessoa no Cruzeiro que tem um sonho de trazer o John por causa do potencial e trazer o Dudu, porque o Dudu, por mais que seja caro, né, o Cruzeiro não vai trazer pelo mesmo salário que ele ganha lá. Mas o Cruzeiro pode oferecer... Pode, não estou dizendo que vai, tá? O Cruzeiro pode oferecer um contrato maior para um jogador que já caminha para o final de carreira, mas que ainda tem muito para oferecer, de bola. Fisicamente eu não sei como é que ele está, né? Tá voltando agora, etc e tal. Mas é que quando volta tem os riscos das lesões musculares, etc e tal. Então, Caio Jorge, Matheus Henrique, Mina e o sonho de uma pessoa do Cruzeiro que é de ter Dudu e John. Dá para mudar muito o patamar, né, Garcês? Não, o nível dos jogadores que nós estamos falando aqui é muito bom, são muito bons os jogadores. O Mina, o único cara que eu acompanho, assim, que eu falo, é coisa do Alexandre Matos, não sei, né? Imagino, né? Por causa da negociação que ele teve lá com o Palmeiras, quando ele tirou ele do Santa Fé, mas é um jogador que tem muitas lesões. Nessa temporada ele até jogou bem no Cagliari, mas em quase toda a carreira, muitas lesões. Eu até conversei com jornalistas colombianos falando assim que a Mina, não sei se ele aguenta o pesado calendário brasileiro de novo, como ele aguentava lá atrás, né? Agora, o Matheus Henrique me agrada demais, é um jogador muito... que joga um campo inteiro. Versátil, tem passe. Não é à toa que tem vários times interessados nele. O Caio Jorge é um jogador, eu acho interessante, ser um jogador jovem, né? Pode levantar de novo a carreira, ter mais oportunidade, né? Mas ele foi muito cedo para o futebol europeu, né? Espero que ele tenha volte para o futebol brasileiro, às vezes a recuperar esse futebol, né? E o Dudu, o Dudu e o John concorda também com o Valu, que é um jogador promissor. Eu ainda preciso ver um pouquinho mais dele para a gente falar assim, não, vai encaixar aqui. Mas o Dudu vai trazer de esperança, de experiência, né, para esse time do Cruzeiro, é incrível. O que aconteceu com o Everton Ribeiro lá no Bahia? Está funcionando muito bem lá. Né? Acho que o Dudu pode ser essa referência também aqui no ataque do Cruzeiro, numa ponta, jogando mais pelo meio, pode jogar mais centralizado, e algumas vezes jogou assim no Palmeiras. Mas o problema do Dudu, o grande problema do Dudu, sempre foram as lesões. Esse que me incomoda ainda, é o mesmo jeito que me incomoda o Mina, as lesões que o Mina teve em toda a carreira. HG, quando você perguntou ao Thiago assim, se tem um prazo para quando isso pode ser resolvido, eu lembrei de um episódio da temporada passada envolvendo o Scarpa no Atlético. Aqui é o Adilson do canal Cruzeiraço, o maior de Minas. Dá o like, inscreva no canal, deixa os comentários, tudo. Vamos falar aqui do nosso time aqui, Nação Azul, que está de folga ainda, só volta a treinar na quinta-feira, ainda tem folga hoje. Na quarta, só volta a treinar quinta-feira, porque só joga dia 13, na outra quinta-feira, sem ser essa que vai vir da outra semana, contra o Cuiabá no Mineirão.
para tentar a reabilitação do jogo que nós perdemos para o São Paulo. A especulação continua de muita contratação. A gente vê Nena, Matheus Henrique, John, Dudu e um monte aí. Aí vocês prestem bem atenção do que esse povo está falando aí, porque o Cruzeiro está precisando, o Cruzeiro precisa de centroavante. Eu acho que o Cruzeiro precisa de no mínimo 3 atacantes. Um centroavante bom, que faça muito gol, e 2 caras do lado de campo, muito bom também, que faça gol. Cara do tipo do Michael, do Kena, do Dudu, de cara desse tipo assim, que a gente sabe que os caras fazem gol, porque o Cruzeiro tendo muita dificuldade para fazer gol. A gente viu no jogo contra o São Paulo o tanto de oportunidade que a gente cria e não consegue pôr a bola na rede do adversário. Que o jogo contra o São Paulo domingo era para o Cruzeiro ter ganhado o jogo, não ganhou por causa disso aí, e o Marlon fazer da cagada com o mal feito ser expulso. Mas o Cruzeiro precisa de, no mínimo, 3 atacantes. Ou 2 centroavantes, um de lado ou 2 de lado, e um centroavante, jogador bom. E uns 2 jogadores de meio, bom também, e um zagueiro muito bom. Então a gente tem que torcer pro Neno, pro Matheus Henrique, pro Cuejá vir, cara desse nível, que vai só assim que o Cruzeiro vai ajudar o Cruzeiro, pro Cruzeiro vir forte, né, na hora que abrir a janela para a Sul-Americana e o resto do Brasileirão. Então isso que a gente espera, que o ano que vem a gente quer estar na Libertadores, a gente tem que conseguir uma vaga, ou pela Sul-Americana, no mínimo entre os 4 ou 6 da Libertadores, para pegar no mínimo uma pré-vaga para a Libertadores. Isso é que a gente espera, então vamos torcer por isso. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, deixe seus comentários aí sobre tudo isso que nós estamos falando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.